Imigração dos jovens, inverno demográfico, um terço das mulheres férteis a viver lá fora, as escolas transformadas numa linha de montagem de eunucos e castrados, física e intelectualmente, são problemas oriundos das políticas adotadas pelo governo socialista. O que é que se pode fazer para reverter tudo isto? Ora, muito boa tarde. Começo por agradecer à Maria Helena a questão, agradecer também, cumprimentar aqui os colegas do painel, agradecer o convite para estar aqui num seminário tão importante e saudar a todos. É tão bom estar aqui com tantos rostos amigos e sentir-me em casa também, apesar dos quilómetros percorridos. E começava por responder a esta questão fazendo uma breve analogia em relação ao nome deste seminário, que no fundo diz que a verdade liberta. E todos sabemos, porque graças a Deus acredito que para estarmos nesta sala temos uma instrução acima da média ou temos um conhecimento acima da média, que esta analogia de que a verdade liberta tem uma referência bíblica e portanto sabemos que em João 8, por exemplo, diz que conhecereis a verdade e a verdade libertará, e só para vos dar um pequeno exemplo de como é que nós como direita fomos castrados pela esquerda e como é que permitimos que nos roubassem todos os nossos símbolos e aquilo que era propriedade nossa. Recentemente numa audição citei esta frase, a verdade liberta, já nem me lembro muito bem a propósito de quê, e a resposta que tive de um ex-ministro da Educação, portanto não é um deputado de segunda ou de terceira linha, deveria de ser alguém mais instruído, era de que era gravíssimo a apologia que eu estava a fazer ao nacionalsocialismo e ao trabalho liberta que estava à frente dos campos de concentração. E eu repostei dizendo, não, desculpe, eu apenas professei uma verdade bíblica, algo que está escrito, e do lado de lá ficaram bastante atrapalhados e não conseguiram responder, porque no fundo esta esquerda que nós vemos hoje já é produto, já são aqueles idiotas úteis, e não quero ofender, já são mesmo um produto de mais de 70 e 80 anos de reflexão na academia e este movimento que o Miguel Macedo descreveu tão bem, que se foi então penetrando nos movimentos sociais, influenciando a mídia, a cultura, e portanto eles próprios também já não sabem muito bem porque é que dizem o que dizem e representam o que representam. Mas esta nova geração da qual faço parte, está absolutamente refém disto, porque os símbolos e os pilares civilizacionais dos nossos pais e avós foram, portanto, sequestrados, e por isto a nossa geração não tem pilares e não tem bases. Algo que hoje em dia procura representar muitos jovens, e os jovens olham e identificam-se muito. A bandeira do arco-íris. Porque se sentem identificados e têm ali naquela política de identidade uma resposta aos anseios que têm na sua vida. Todos sabemos que o símbolo do arco-íris era um símbolo cristão, portanto, de Deus que se reconciliou com o povo e que dizia que nunca mais destruiria e enviaria, no caso, um dilúvio para uma destruição massiva da humanidade. E, portanto, este símbolo que é escolhido não foi aleatório, porque a esquerda soube muito bem aos pontos que queria ir. A esquerda identificou que o combate que queria travar era civilizacional, percebeu que não poderia ser meramente económico, e escolheu estrategicamente onde é que queria ir. Escolheu que queria atacar a família para tornar o indivíduo só, sem qualquer tipo de barreira entre si próprio e o Estado. Escolheu atacar a civilização cristã por reconhecer que se um homem, uma mulher, confessar uma fé perante um Deus, se viver perante um propósito maior, nunca verá no Estado o seu fim último. Há sempre algo maior. Então temos que acabar com esse ser superior ao Estado, caso contrário nunca serei verdadeiramente devoto e fiel a esta estrutura intermédia terrena. Então temos que acabar com a religião. E temos também depois que acabar com aquilo que nos define individualmente e tornar-nos todos tão igualitários, todos sem individualidade, apesar de professarem a diversidade. Se vocês repararem, aquilo que está a acontecer é acabar com a diversidade. O Rui Afonso falou da diversidade dos povos, mas poderíamos falar de muitas outras. Olha, a diversidade de eu poder ser mulher e não querer ser igual a um homem, por exemplo. Isto tudo foi tão bem pensado para nos retirar todos os símbolos. Então a nossa geração está absolutamente refém disto. E por isto, hoje, quando falamos na imigração dos jovens que partem, não estamos apenas a falar de dados e de factos e não podemos olhar apenas para respostas macroeconómicas que fixem os jovens em Portugal. Temos de perceber que estes jovens que partem estão sedentos de símbolos
E será mais difícil voltar a trazê-los para casa porque eles perderam também algumas das referências que uniam os nossos pais e avós a esta terra, a este Ocidente que está cada vez mais vergado. Um jovem que nasce no Ocidente nasce com o peso da culpa porque sente que representa um passado histórico negativo, que não é de todo negativo, que nos deve orgulhar, que nos deve saber e crer que somos de facto uma civilização de excelência, onde alcançamos os maiores feitos históricos e humanos e, portanto, não temos que ser complexados, mas um jovem hoje que parte sem saber isto e, portanto, é mais difícil fixá-lo e, por isto, num seminário onde podemos ter uma profundidade diferente, não vos citaria apenas o programa do Chega para vos dizer temos um programa a regressar, queremos habitação para os jovens, porque compreendo que sabem que a aposta que o Chega verdadeiramente quer fazer é de resgatar estes símbolos para que os jovens voltem. E por isto, quando falamos em natalidade, se estivesse a falar, se calhar, na Assembleia da República, teria que falar na sustentabilidade da segurança social e quase entrar nesta lógica marxista de que tem que haver materialismo e que as pessoas têm que se reproduzir para o Estado sustentar, mas porque estou a falar convosco, digo-vos que quando o Chega quer investir em natalidade, ou quando um partido de verdadeira direita fala em natalidade e vê que 1/3 das mulheres em idade férteis estão fora de Portugal, é reconhecer que temos que valorizar a família. Temos que valorizar a família, porque a família é o que defende o cidadão de um Estado abusivo. E por isto temos que resgatar esta célula. E por fim, para tocar no ponto da escola também, dizer que não quero ser demasiadas críticas públicas à escola, mas quem se detiver a estudar um pouco sobre isso percebe que também a forma como a escola foi pensada por marxistas e pessoas que à partida queriam olhar para a creche ou para a escola como uma forma de retirar aquele filho à família, aliás, como o Rui Afonso dizia, e poder a partir dali construir o que o Estado precisava que aquela criança fosse. Basta olhar, por exemplo, para a União Soviética e perceber o número de crianças que denunciavam os pais por traição à pátria. Era enorme. E, portanto, percebiam a perversidade. Aquilo que nós denunciamos que acontece hoje nas escolas não está assim tão longe daquilo que já foi implementado há alguns tempos atrás. E, para fazer aqui uma ressalva também agora do ponto de vista da Assembleia da República, dizer que há leis perversas que avançam subliminarmente. Quando discutimos durante muito tempo e de forma muito vocal a questão das casas de banho mistas, nas entrelinhas dizia que uma criança que, portanto, se identifique com um género diferente ou com um sexo diferente ou o que quer que seja diferente e que não sinta na sua família acolhimento, deve ter uma resposta por parte do Estado e, portanto, a CPCJ, a escola e as instituições têm o dever de retirar aquela criança ao Estado, à família, aliás. E, portanto, subliminarmente vemos estas questões avançarem que não são nada mais, nada menos do que afirmarmos de que a família não tem qualquer propriedade, não tem qualquer valor para a criança é pertence do Estado. E nós dizemos que não, o Estado não tem direito sobre as nossas crianças, não tem direito sobre as nossas famílias e nós queremos ser verdadeiramente esta célula que protege a família do Estado. O Estado tem que ter um papel mínimo e não só na economia, mas também na interferência na vida dos cidadãos e da família. E depois de ter começado por aqui, dizia então que nos pugnamos por uma escola verdadeiramente livre de ideologias, uma escola que cumpra a sua missão, já que não foi pensada para isto, pelo menos que se recalibre para ser o espaço onde o cidadão obtém os conhecimentos científicos, técnicos, específicos, para poder se vir a inserir no mercado de trabalho. Não, a escola não é o espaço onde os jovens têm que aprender competências sociais. A dado momento, houve um brasileiro, Paulo Freire, um pedagogo, que ainda por cima se advoga cristão e, portanto, engana muita gente, que começou a dizer que a escola não era este espaço de competências técnicas, era um espaço de competências sociais. E a partir daí começou a ser então discutido que na escola o jovem tinha que aprender a relacionar-se do ponto de vista sexual, na escola o cidadão tinha que aprender a relacionar-se com o Estado, na escola o cidadão tinha que aprender um conjunto de valores, uma carta comum de valores que era o Estado que definia. Mas porquê é que o Estado é que define os princípios morais que me vão guiar? Porquê é que eu não posso confiar na família? Tenho que ter toda a desconfiança dos valores da minha família, que podem ser cristãos, podem não ser cristãos, podem ser judeus, podem não ser judeus, podem ser muçulmanos, podem não ser, podem ser até ateus. Mas porquê é que eu tenho que ter uma desconfiança natural da minha família,
mas tem que ter uma confiança natural num Estado, numa entidade movida por pessoas que eu não sei quem são, que não estão mandatadas por ninguém e que, no fundo, têm a capacidade de definir, então, o que é que eu devo ou não devo acreditar. Se vocês forem ler aquilo que são os requisitos e o perfil do aluno, portanto, à saída da escolaridade obrigatória, parece quase que o aluno entra ali numa fábrica da Ford e está absolutamente transformado. Vem muito pouco de conhecimentos científicos e muito de bússolas morais que nós temos que adotar à partida para podermos ser dignos de ser chamados cidadãos portugueses. Isto é assustador, perceber que foi isto que nós permitimos que avançasse. Então nós queremos devolver, de facto, a competência à escola e, ao mesmo tempo, garantir a salvaguarda de que a família tem a capacidade de moldar os seus filhos, de educar os seus filhos à imagem e semelhança das suas crenças, à imagem e semelhança das suas bússolas morais, para, acima de tudo, preservar a liberdade. E desta forma, estamos a fazer algo muito importante, que é permitir que as novas gerações voltem a ter símbolos, porque não é o Estado que vai dar os símbolos às nossas crianças. O que o Estado faz é retirar a esfera armilar, é retirar as quinas, as chagas de Cristo da bandeira e dos símbolos portugueses. O que o Estado faz é retirar as cruzes e as referências a um passado onde tivemos orgulho da fé que nos movia. O que o Estado faz é tornar, até do ponto de vista artístico, rejeitar todas as normas clássicas e cânones e promover um modernismo e um progressismo, por exemplo, na arte, que influencia as novas gerações, para que, de facto, simplificar, mas é um simplificar que esvazia a alma dos jovens. E por isso a grande conclusão, para não amassar mais e para ouvir os outros convidados também, era de que poderia-vos citar uma série de medidas específicas, mas o nosso alvo, não só como partido, mas acima de tudo como movimento social nesta fase, tem de ser este, de resgatar os símbolos, de denunciar abertamente o que é que a esquerda fez, sem qualquer complexo, mesmo que nos chamem de chalupas, de negacionistas, de malucos, tudo o que eles queiram chamar, que isto seja mesmo a nossa maior fonte de liberdade e de riqueza para podermos falar sem qualquer receio, para que as novas gerações possam crescer com liberdade, com desejo de se integrarem, de terem uma família, de amarem o seu país e de poderem ser seres verdadeiramente preenchidos, que é isto que não são. E acreditem que as novas gerações estão abertas a esta mensagem e isto nós vemos cada vez que o Chega entra numa escola e tem uma palestra, vemos o número de pessoas e de jovens que se aproximam, que querem ser militantes, que querem acompanhar-nos, porque dizem-nos algo muito simples. Falta-nos um modelo, falta-nos alguém de referência que possamos seguir. E, portanto, que eles percebam que não é para nos seguirem a nós, não é para seguirem o Rui, não é para seguirem o André Ventura, não é para seguirem a Rita Matias, que somos seres com falhas e que vamos falhar aqui e ali, mas acima de tudo é para seguirem um conjunto de valores, de princípios, de património que este Ocidente nos deu e que fez de nós, de facto, as nações que lideraram a história, que lideraram o avanço, o progresso durante tanto tempo e que agora, infelizmente, estamos a ficar na cauda de tudo, porque isto realmente foi pensado para nos fragilizar e nos ajoelhar. Então nós não queremos estar mais ajoelhados, queremos ser uma geração de pé.